sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Preste atenção. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Deus abre o caminho deste mar. Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Salmo, no capítulo 78, onde Deus fala sobre a providência divina na história do seu povo. Salmo didático de Asaf. E a palavra do Senhor nos diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez.
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eita glória! A palavra do Senhor aqui vem mostrar para eu e para você que é preciso a gente instruir os nossos filhos para que eles conheçam a Deus através de nós. Muitas das vezes a gente para pensar a respeito de Israel, por que aquele povo pecaram tanto contra o Senhor, por que aquelas pessoas pareciam não conhecer os feitos de Deus, pareciam não conhecer o poder que Deus tinha e tudo que Ele fez para a geração passada. E muitas das vezes a gente consegue compreender aqui através dessa palavra que se eu e você não orientar os nossos descendentes, os nossos filhos, a respeito do poder de Deus, o quão poderoso o nosso Deus é, lá na frente eles não vão saber defender o Deus que eles servem e também eles não vão servir a Deus de todo o seu coração. Aqui a gente consegue compreender na palavra que Deus mostra o quanto Israel pecou depois que Deus tirou eles do Egito, depois que Deus tirou eles da servidão. Eles passavam maus bocados, sofriam, apanhavam, eram humilhados, maltratados e mesmo assim murmuravam contra tudo que Deus fez para livrá-los, para protegê-los e para entregar a terra prometida. Ali a gente vê um erro que a nossa geração não pode cometer. Os nossos filhos, nossos descendentes precisam conhecer os feitos de Deus. E para que eles conheçam a Deus, é preciso que a gente faça a nossa parte. E muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis, às vezes a gente passa por lutas. As pessoas que estão à nossa volta podem não entender o porquê que nós estamos passando por essas lutas, mas nós precisamos ter essa compreensão. É preciso, porque muitas das vezes Deus permite que a gente passe por um processo para que a gente conte o testemunho a respeito do poder de Deus, para que a gente venha testemunhar a glória de Deus na nossa vida. Quantas pessoas já me perguntaram o porquê que hoje eu sirvo a Deus? Já me perguntaram se eu já me prostituí, já me perguntaram se eu já usei drogas, já me perguntaram se eu era alcoólatra, já me perguntaram se eu já cometi algum crime, já me perguntaram se eu já fui presa, já me perguntaram até se eu já me prostituí. Só para vocês terem uma ideia da visão que as pessoas têm quando a gente decide seguir e servir a Deus. Ninguém nunca me perguntou se eu sirvo a Deus por exemplos de pessoas da minha família. Então eu e você, a gente precisa ter uma noção do poder de Deus, e não só isso, a gente precisa contar a respeito do poder de Deus para os nossos filhos, para que eles passem para os próximos filhos deles, para as próximas gerações, e para que eles tenham entendimento e compreensão. Então, quando eu e você passamos por momentos difíceis, passamos por algumas lutas na nossa vida, a gente precisa entender que Deus permite para que a gente tenha testemunho. Eu, por exemplo, eu não sou um exemplo para as pessoas que queriam que a minha vida tivesse um feito extraordinário para que elas tivessem como exemplo. Porque quando elas me perguntam se eu sou
eis o que? Eu não tenho nada para falar. Qual é o passado sujo que me condena? Elas acreditam que eu não sou uma pessoa para estar levando o evangelho ao próximo, porque eu não tenho nada de passado terrorista, sujo, algo que por isso me levou para a presença de Deus. Então entenda uma coisa, eu não tenho um passado sujo porque desde muito nova eu aprendi que existia um Deus que estava o tempo todo nos observando e sabia tudo o que a gente fazia. E se a gente quisesse ser um bom cidadão, a gente precisava fazer o que era certo. Então, eu falei sobre pessoas que se tornaram exemplo para mim da presença de Deus, e eram os meus tios na Bahia. Eu tenho tios que, desde muito nova, eu conheci eles servindo a Deus, e eles servem ao Senhor até os dias de hoje. Então, esses tios eram exemplo para a gente, e eram as pessoas que nos levavam para a congregação. E por conta disso, eu fiz parte do coral, não só eu, como os meus 3 irmãos. Nós fizemos parte do coral da Igreja Batista quando criança. E ali a gente tinha conhecimento dos versículos, das palavras, do louvor, onde a gente ia, né, até o altar para a gente louvar e glorificar o Senhor. Então foi a partir daí que eu tive meu primeiro contato com Deus. Eu acredito que a partir dos 5, 6 anos de idade, Deus já mostrou que Ele nos escolheu, porque de alguma forma era um lugar que a gente tinha aquele sentimento de paz e de tranquilidade, era um lugar para onde a gente queria ir. Claro que tinha um incentivo, né? Na congregação que a gente ia, tinha os lanches que eram servidos, e isso chamava muito a nossa atenção, porque a gente não tinha costume de comer aquele tipo de lanche, então a gente queria ir também para participar do lanche, né, que a congregação servia. Mas o fato da gente estar ali no altar, louvando, todo mundo com as mesmas roupas, as roupinhas, sainhas, shortinhos, todos da mesma cor, chamava bastante a nossa atenção. E a gente queria ir porque, de uma certa forma, a gente ali era a atração principal. A gente ficava na salinha ensaiando e ficava contando o momento e as horas para a gente ir lá para frente, apresentar, né, o louvor, a palavra que a gente ensaiou. E aí a gente era aplaudido e todos ficavam muito felizes, né, com aqueles aplausos. A gente sabia que a gente estava fazendo algo que estava agradando aquele povo, mas a gente ainda não tinha tanta noção. E conforme o tempo foi passando, várias lutas foram aparecendo na minha vida, e chegou um momento onde uma pessoa que se dizia pastor disse que quem era eu para eu ter tudo o que eu tinha, que eu não merecia ter o que eu tinha. E ali ele colocou à prova a minha fé. Ele me desafiou de uma forma negativa, porque eu acho que alguém que está na presença do Senhor deveria nos incentivar a conhecer a Deus, e não o contrário. Então, quando ele me falou de Deus de uma maneira que Deus era com ele e não era comigo, eu fiquei me perguntando, mas você hoje precisa de mim, precisa da minha ajuda. E como que uma pessoa que está servindo a Deus, que diz que está servindo a Deus, a vida está dessa forma, dessa maneira? Eu fiquei com isso na mente. Eu falei, provavelmente essa pessoa não serve verdadeiramente a Deus, porque se servisse, não estava passando pelas lutas que está passando. Ou desagradou a Deus, ou desobedeceu a Deus. Mas Deus colocou aquela pessoa na minha vida simplesmente para que eu tivesse um exemplo negativo de uma pessoa que eu não queria me tornar lá na frente. E foi exatamente isso que aconteceu. Um belo dia, passando por muitas lutas, eu falei, esse Deus que muitos têm falado, que eu conheci no passado, eu quero passar a servir. Mas servir com a verdade, com a sinceridade, sem me apartar. Tudo bem que nós somos seres humanos, nós erramos, e Deus sabe que nós somos de carne, e todo ser humano erra, mas quando nos arrependemos de todo o nosso coração, Deus nos perdoa. Então existem momentos, palavras que às vezes a gente fala, atitudes que a gente não deveria ter, onde a gente tem que ter um verdadeiro arrependimento para Deus nos perdoar, e a partir daí a gente ter novamente comunhão com o Senhor. Então Deus mostra para eu e você que o que nos diferencia do povo que Ele escolheu, Israel, o
que é a diferença nossa para eles é que eles se apressavam a cometer pecados, a errar diante do Senhor. Não era um povo que pecava, pedia perdão ao Senhor e fazia o possível e o impossível para não cometer tais erros novamente. O que Israel fazia era com muita facilidade desagradar a Deus. Eles não se preocupavam em todo o tempo estar fazendo cobranças, estar murmurando, estar reclamando, mesmo Deus abençoando, mesmo Deus fazendo as suas vontades, eles continuavam desagradando ao Senhor. E é algo que eu e você não podemos fazer. O que nos diferencia das outras pessoas, que elas muitas das vezes não entendem, é que a gente tem a chance e a oportunidade de pecar, mas a gente prefere continuar servindo ao Senhor de todo o nosso coração. A gente prefere continuar insistindo que servir a Deus é melhor do que cair em tentação e cometer pecados. Seja o desejo da carne, seja o pecado que for, da avareza, do orgulho. A gente prefere buscar estar servindo ao Senhor de todo o nosso coração, e por mais difícil que seja, para que Deus venha se agradar de nós. E muitas pessoas não vão compreender isso e acham que a gente busca ao Senhor por interesse, porque a gente quer algo em troca. E na verdade não é isso. É porque sem Deus nada poderemos fazer. Esses dias está passando aí na televisão quantas pessoas em Israel estão sofrendo bombardeio, estão morrendo porque serve e adora ao Senhor. A mesma coisa sou eu e você. A gente precisa ter no nosso coração a certeza de que servir a Deus é o melhor caminho. Porque Deus fala para eu e você que ainda que a gente morra, viveremos. Vamos viver a eternidade com o Senhor, se nós morrermos na presença do Pai. Então, essa matéria aqui, vai para debaixo da terra e passados os dias não vai restar mais nada nos seus ossos. Só que a nossa alma, se a gente estiver na presença do Senhor, ainda que a gente morrer, ainda que essa matéria morrer, nós vamos viver. Então é isso que nos conforta, é isso que precisa ser o nosso objetivo. Saber que se a gente estiver firmado em Deus, o inimigo pode até se levantar, mas se a gente tiver fé e continuar perseverando no Senhor, é Deus quem vai nos dar o livramento. É Deus quem vai nos abençoar. Então nessa palavra Deus mostra que aquele povo que não estava obedecendo a Ele, teve o que eles tanto esperavam. Eles acabaram despertando a ira do Senhor e foram castigados. E Deus, Ele permitiu, Ele deixou o mal vir sobre aquela nação, porque eles preferiram assim. Então a gente faz escolha. Quando Deus, Ele unge Davi como rei, é porque Ele sabia da humildade, Ele sabia do coração, Ele sabia da força, da coragem, e sabia que Ele não tinha maldade no seu coração. Então, para que eu e você agrade ao Senhor, a gente precisa ter um coração puro. Não é o que as pessoas pensam a nosso respeito. O que elas pensam é problema delas. A gente não precisa ter preocupação como somos apontados, como as pessoas estão nos vendo lá fora. Isso aí é um direito delas de fazerem julgamento. Quem não pode ter esse tipo de coração, nem fazer esse tipo de julgamento, sou eu e você. Se a gente continuar perseverando, acreditando e buscando o Senhor de todo o nosso coração, pode ter certeza que Deus vai nos dar o livramento, a proteção e vai cuidar de nós, assim como Ele fez com o seu servo Davi. Então que eu e você venha ter força, venha ter coragem, vinda do Senhor, para seguirmos em frente, sem olhar para trás, sem pensar em desistir, sabendo que Deus está no controle de tudo. Então que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te proteger, que o Senhor venha te livrar de todo mal. Que o Senhor Jesus venha livrar a tua família de toda a investida do inimigo. Que venha cair por terra toda enfermidade, todo laço maligno, toda obra maligna que pode ter sido erguida e feita para tentar prejudicar a tua vida, cairá por terra, porque o nosso Deus é um Deus de providência, é um Deus de resposta e está no controle de tudo, na minha vida e na sua. Então somente creia e confie que Deus é contigo, não só ontem como hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.